Fala galera da MXV, aquele velho ditado, casa de ferreiro, espeto de pau, nem sempre é verdade, galera. Dá uma olhada nesse Wrangler da MXV, totalmente preparado e sendo usado como deve, galera. Falando um pouquinho desse projeto e desse Wrangler, a gente comprou ele em 2012 com 19 mil quilômetros. Ele é um carro segundo dono. Pegamos ele original de tudo, é até estranho porque mesmo em 2012 com 19 mil quilômetros era um carro que estava bem conservado, até estranho porque parece maquiado, mas realmente o carro estava impecável, galera. Aí aqui a gente começou toda aquela transformação que a gente faz na MXV, kit de suspensão, para-choque dianteiro e traseiro, pneu 35, relação de diferencial, snorkel, envelopamento, faróis auxiliares. No Wrangler a gente faz um tune nele no painel para ajustar conforme o tamanho dos pneus para o velocímetro marcar corretamente. Então assim, feito uma série de modificações para o bom funcionamento e poder usar ele realmente. Falando um pouco dos equipamentos, aqui na frente a gente tem um para-choque que só quem é das antigas do off-road vai lembrar. Esse aqui é da Power Off-Road, galera, um dos melhores fabricantes nacionais que teve, Giovanni Marcelo, projeto excelente. Era, na minha opinião, até melhor que muito projeto gringo por aí, galera. Uma pena a gente não ter mais essa disponibilidade. Temos a parceria, produzimos algumas peças ainda similares, conversando, tendo uma parte dos projetos, mas esse aqui é um Power Off-Road verdadeiro da época de ouro, galera. Um para-choque excelente, pegando de ponta a ponta, indo do paralama até o outro paralama com uma base de guincho extremamente reforçado, com um light bar. Aqui a gente tem dois faróis bem grandes, 7 polegadas para iluminar, para espalhar bem. Ele tem o bocal para usar o farol de milha original do Wrangler, ou que a gente coloca os de LEDs. Um espaço em T para entrar o high lift e poder levantar o carro pelo para-choque, os pontos de ancoragem que aqui estão com as manilhas, um guincho, um Zion 8S, galera. Esse guincho é excelente, um guincho muito bom, é outro nível. Quem já desmontou guincho sabe que o Zion, ele realmente é uma categoria 2.0, é um guincho muito bom, pena que se tornou muito caro no Brasil, mas esse aqui, como é nosso, a gente quis colocar tudo do bom e do melhor, a gente fez esse upgrade, colocou um Zion nele, que é excelente, galera. Na suspensão, hoje em dia, ele já tem uma mistura, são kits híbridos, porque originalmente a gente trouxe um kit de 3,5 polegadas da Hall Country, só que pela parceria que a gente tinha com o pessoal da Ironman, eles foram fornecidos amortecedores da Ironman, então a gente montou meio Hall Country, meio Ironman, mas é um carro que se comporta muito bem. Tem um amortecedor de direção reforçado da Bilstein, que ajuda a controlar muito o carro por causa dos pneus maiores, que quanto maior o pneu, mais tendência o carro tem a passarinhar, ele copia o asfalto. Então quanto maior o pneu é, mais ele tem esse comportamento, ele vai passarinhando, você vai corrigindo o carro. Um amortecedor de direção, quanto mais firme ele for, ou até um duplo, ele ajuda muito na parte de condução do veículo. Esse Wrangler está calçado com os pneus os Maxxis Bighorn da primeira geração, galera, tamanho 35 ou como é em aro 16, 315, 75 aro 16, usando a roda original do Jeep com espaçador de roda. Um outro item que é difícil ter aqui em Wrangler é um snorkel da Ironman, galera. Pela parceria que a gente tinha, essa peça foi cedida para a gente em verba de marketing e a gente utiliza lá no Wrangler, porque geralmente o Wrangler tem duas opções de snorkel, ou ele vindo para trás, onde a gente só precisa rasgar um pouco do capô para colocar, ele tem esse tubão que sai por fora e prende na coluna, mas praticamente não altera em mais nada, ou existem alguns snorkels que a gente instala por dentro do paralama e acaba soltando essa chapa, mas ele não tem praticamente nada por fora, ele só sai a tubulação de entrada de ar aqui, galera. Mas eu particularmente acho esse aqui bem legal porque dá um ar mais robusto para o carro. E o legal do nosso carro é que a gente pode experimentar. Então aqui a gente tem um mini estribo reforçado que ele
foi feito para ter um segundo degrau por causa da minha mãe, a Sarita. Então meu pai projetou esse estribo pensando nela. Então aqui ele tem o primeiro lance, que já é mais para baixo do tubo dele, para facilitar aqui a pisada. Porém, existe a possibilidade de colocar mais um jogo aqui para ajudar minha mãe, que ela não é muito alta, então às vezes para subir no carro ela tinha dificuldade, ela brigava com a gente. Esse carro originalmente era preto e agora ele está verde. Esse é um material Oracal. Esse aqui quem envelopou pra gente é o nosso parceiro Marco Castellan, da Castellan Custom, para dar esse visual, porque Jeep curto verde é aquela combinação clássica que não tem erro. Então muito bom esse material do Oracal. Tá sujo porque literalmente a gente usou, a gente passeou com ele, curtiu, pôde aproveitar o Wrangler porque ele é feito. E fica muito legal esse visual com barro, com a sujeira, combina muito com o Jeep, né? Dá sempre aquela sensação de onde que você foi, onde que você passeou, o que que você fez. Para completar o conjunto, a gente está com para-choque traseiro da Power Off-Road também, o modelo grande que pega de paralama a paralama, tem todo aqui um visual legal, remetendo ao original muito mais reforçado, com rebaixo do step, o espaço pro farol de neblina, a lanterna de neblina traseiro, espaço do high lift para poder levantar. Completamos com uma lanterna traseira de LED, o amigo Gonçalo da SCP, pô, bem legal o visual dessa lanterna aqui. Iluminação auxiliar, para quando você estiver em algum lugar escuro, em uma trilha a gente conseguir enxergar. A gente vai muito para Monte Verde e para manobrar lá na casa, às vezes de noite é complicado, então isso daqui ele ilumina toda essa lateral aqui, porque senão é difícil de ver à noite. Além disso, esse Wrangler ele conta com todas as proteções inferiores, as proteções que vão embaixo da Power Off-Road, que é o protetor de cárter, protetor de câmbio e caixa de transferência, protetor de diferencial e o protetor dos links da suspensão, onde ele vai ali no eixo. E uma coisa que todo mundo pergunta a respeito do Wrangler é performance tanto no asfalto quanto no off-road. Galera, o Wrangler é um monstro no off-road, ele vai muito bem, galera. Suspensão torce muito. Eu teve alguns passeios que a gente fez, que meu pai até desengata a tração, vai no 4x2, passa nas postas para ter alguns desafios. Mas lógico, tudo depende do nível da trilha, do passeio que a gente vai. A gente não quer destruir o carro. Mas mesmo assim fizemos alguns upgrades por causa do pneu e para não forçar tanta parte de motorização e câmbio. A gente instalou uma relação de diferencial mais curta, ou seja, esse carro, apesar de estar com o pneu grande, ele não fica longo, ele está bem mais próximo do original. A gente instalou um componente muito importante, que é um radiador de óleo para o câmbio separado, dedicado, porque alguns veículos têm dentro do radiador normal. Esse aqui a gente tem tem uma parte, porque muitas vezes indo para Monte Verde e subindo estrada, forçando, a luz do óleo do câmbio automático acendia. Então com isso aqui nunca mais acendeu, ele segura bem a temperatura. E o Procal, que é o TANI que a gente faz no painel do carro, que daí a gente informa para o Wrangler qual o tamanho de pneu e qual relação ele está usando, então ele corrige o velocímetro, as trocas de marchas ficam certinhas e o veículo funciona muito bem. O Wrangler fica excelente, espetacular com essas modificações. E uma parte que eu mais gosto aqui é aquela maldade, que é mexer no escapamento e você escutar o ronco do motor, que é um V6 3.8, 200 cavalos, mas é um motor bom, um motor que não dá dor de cabeça e com ronco legal. Dá uma olhada.